T-Voz, sua TV online. Bom, e hoje no T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre a procissão de São Cristóvão, que vai acontecer aqui em São Joaquim no dia 1º de agosto. E todos já estão se movimentando para mais uma procissão com relação a esse assunto. E sobre isso a gente fala com o padre Adailson, que já está aqui no T-Voz. Padre, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. É um prazer recebê-lo para falar sobre mais uma procissão de São Cristóvão que vai acontecer aqui na cidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Estevam. É uma alegria estar aqui com vocês no T-Voz. E tudo que a gente pode ajudar, estamos aqui para servir. É isso aí, Estevam. É tradicional na nossa cidade, São Joaquim da Barra, essa procissão em homenagem a São Cristóvão. São Cristóvão é um santo da Igreja Católica, do início do cristianismo, e tem uma tradição de ser o padroeiro dos motoristas, ser o protetor dos motoristas. E só por curiosidade é bom a gente lembrar um pouquinho por que São Cristóvão, quando ele viveu, não existia nem carros. Como é que ele é padroeiro dos motoristas? É porque tem uma tradição. São Cristóvão era um cristão, amava Jesus, e de certo dia ele estava atravessando um rio e ele viu uma criança, um jovem, uma criança querendo atravessar o rio, e ele se ofereceu para levar a criança no ombro. E quando ele estava atravessando esse rio, diz a tradição, ele sentiu um peso terrível da criança, e ele perguntou para a criança: mas como que você é tão pesada? E a criança respondeu, né: você está carregando o mundo, porque é o próprio Cristo que ele estava carregando, né, que se manifestou a ele como uma criança. Então ele ajudou o Cristo a atravessar esse riacho, e ele sentiu o peso do mundo, o peso que o Cristo carregou nas suas costas. Ele carregou o próprio Cristo. Essa é a tradição. Ele teve essa experiência mística com Jesus. Daí vem o costume de pedir a intercessão, a proteção de São Cristóvão para todos os motoristas. E aqui na nossa cidade já é uma tradição muito bela, né? Nós vamos ter no dia 1º de agosto, às 14 horas, lá na Samba, na Capela Santo Antônio, no início, com uma bênção, e vamos sair em carreata. A gente vai sair com a imagem de São Cristóvão, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque as duas paróquias juntos. Vamos sair em carreata pelas ruas da cidade, terá um percurso, e depois a procissão termina lá em frente da Capela Bom Jesus da Lapa, na Lapa Velha. E lá começa a bonita devoção. Aquela fila imensa de carros. E, padre, que hora vai terminar? A hora de passar o último carro. Então, nós sabemos que hora começa a procissão de São Cristóvão, mas nunca sabemos a que horas vai terminar. Então, a gente sabe que passa muitos caminhões, muitos carros de motoristas, carros pequenos. Então, o povo tem esse costume de pedir essa proteção, essa bênção para os seus veículos. Agora, padre, quantos veículos são esperados nessa procissão, né? A participação de pessoas que são devotos, que são fiéis com relação a São Cristóvão. A gente sabe que a cidade fica congestionada muitas vezes porque a população interage mesmo com essa fé. Quantos veículos são esperados, padre? Olha, Estevam, eu não teria aqui um dado certo, porque varia muito para cada ano, né? Só sei que são muitos veículos que passam pela cidade. Eu acho que não só a frota de São Joaquim, quase que 70% passa, como tem o costume de vir carros até de outras regiões. As cidades próximas aqui que não tem o costume da bênção, é costume vir carros de Guará, de Ipuã, de Orlândia, quando não se faz lá, né, no Poranga, vem muitos carros de outras cidades. Então é uma quantidade imensa de carros, né? E é por isso que muitas vezes as famílias também, as crianças vêm juntas, as famílias, se torna não só um momento de fé, mas também um momento às vezes até de lazer, de passeio, de encontro com os amigos. Também isso é importante. Padre, é importante também que a população, muitas pessoas às vezes são de outras fés, né, acreditam em outras denominações. O Deus é apenas um, né, mas tem pessoas que são de outras denominações. É importante que toda a população tenha um pouco de paciência também, porque às vezes o trânsito pode ficar um pouquinho complicado, mas é por uma boa causa e não demora muito, né? Passa rapidinho. E é um momento de expressão de fé, né? A gente sempre respeita, seja qual for a manifestação de fé. E como é um sábado à tarde também, não vai estar, não tem mais o comércio aberto, já tem um número menor de veículos transitando pelas ruas onde vai passar a procissão. Então isso é muito tranquilo. E eu acho importante que tenha essa bênção. Eu espero que nesse ano, nessa bênção, os motoristas de São Joaquim se conscientizem.
Primeiro, cuidado no trânsito, depois a nossa abençoada sede. Padre, vem num bom momento, inclusive, essa questão de São Cristóvão, essa bênção para os veículos que estiverem lá participando, no momento que a gente tem observado São Joaquim da Barra e a região com muitos acidentes, muitas pessoas se foram por motivo de acidente de trânsito, inclusive dentro de São Joaquim, com atropelamentos. É um momento importante das pessoas se conscientizarem também com relação ao trânsito e aproveitarem essa questão da bênção também. Qual a orientação que o senhor faz, padre, com relação a isso também? Sem dúvida nenhuma, Estevam. Nós temos uma orientação da própria igreja, nós chamamos o pecado social, o pecado que envolve a sociedade. O desrespeitar as leis de trânsito, o comportamento no trânsito, não só é uma infração na lei, como também é uma infração na lei de Deus, porque é um pecado social. Quando eu exponho a vida do outro em risco com o meu veículo, quando eu dirijo imprudentemente, seja aí como pede a legislação, não beber ao estar dirigindo, quando eu não sinalizo, aquilo que eu estava falando da seta é para ser usada, não gasta no carro. E as pessoas têm uma dificuldade, evita acidentes. Você sinalizar bem, você dirigir prudentemente, evita acidentes. Então é importante também para o fiel, para o cristão, é dever do cristão assumir também os compromissos sociais. Eu não posso ser só um bom cristão dentro da igreja. Só lá dentro da igreja é muito fácil. Eu também tenho que ser um bom cristão lá fora. Eu tenho que ter uma ética no trânsito, eu tenho que ter um respeito no trânsito e, acima de tudo, a paciência no trânsito. A gente vê hoje, Estevam, como as pessoas estão, eu vou usar um ditado popular, uma expressão que eu acho que deixa mais claro para o povo, as pessoas estão de pavio curto, né? Estouram muito rápido. Aqui em São Joaquim é essa violência no trânsito local, vamos dizer assim, e em rodovias próximas a nós. Nas cidades grandes, São Paulo, capital, e por aí vai, Ribeirão Preto, já é intolerância no trânsito. Qualquer coisa já serve de motivo para brigar, para xingar o outro. Não, nós cristãos temos que ter uma posição diferente. Perdeu a paz, o outro já fez o erro dele, o que você pode fazer? Adianta xingar a mãe dele, adianta xingar a própria pessoa? Vai dar algum resultado? Não vai. Qual é o meu comportamento? Paciência, já foi. Consertar o erro. A palavra que já foi dita não vai voltar atrás. O erro que ele fez não vai voltar atrás. Então é bom evitar essas coisas. Evitar pensando sempre na vida. Porque você não sabe qual é a atitude da outra pessoa. Hoje você não sabe o que o outro carrega, o que é que o outro pensa. Talvez você tenha um cuidado com a sua vida, mas você não sabe se o outro tem o mesmo pensamento. Muitas tragédias acontecem através dessas brigas no trânsito. A gente vê nos grandes centros que muitas brigas, até tragédias acontecem por conta de brigas que iniciaram uma discussão de trânsito. Correto. Não é, padre? A intolerância no trânsito, ela está matando muito hoje. Então são vidas, são pais de família, mães de família, vidas que se perdem de forma muito superficial, muito pequena. Nós temos que mudar esse comportamento. Então, um momento de fé como esse, não é só para passar lá para receber uma bênção no carro, mas também que essa bênção sirva de alerta para pensar: se eu sou um abençoado de Deus, se eu abençoei o meu veículo, se eu tenho uma bênção de Deus, eu tenho que ter responsabilidade. E no trânsito, nós não podemos esquecer, nós não dirigimos só para nós. Nós dirigimos também para o outro também. Quem dirige sabe como esse cuidado tem que existir por parte do condutor do veículo. Então aqui fica o meu apelo também para nós cristãos, católicos, mas cristãos em geral, que tenhamos mais cuidado no trânsito, mais paciência. Não adianta aumentar a velocidade, porque você vai chegar no destino do mesmo jeito. Padre, você falou uma coisa muito importante sobre essa questão dos cristãos serem não apenas dentro da igreja, mas em todas as situações da vida. No trânsito, a gente disse também, mas em outras situações. Muitas pessoas vão nas igrejas, estão na igreja ali buscando verdadeiramente Cristo, mas não vive no dia a dia. Acaba de sair da igreja, vê o andarilho, desvia, não dando ali o suporte, a atenção. Aí a pessoa chega e diz que está com fome, a pessoa está com o dinheiro no bolso, mas diz: não tenho dinheiro, e deixa aquela pessoa com fome. Então, e outras situações também, né? Não estende a mão para o próximo, a primeira oportunidade já faz ofensas pessoais, até assim nos bastidores, né? no dia a dia, fala um do outro. Então assim, está faltando um pouco mais vivenciar
em vez de ficar falando que realmente é um cristão. Como que o senhor vê isso no dia a dia, padre, para a gente fechar? Eu vejo muito com a palavra de uma santa, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, um dia ela disse para um jornalista, numa entrevista como essa, sentada também numa cadeira, ela disse assim: o cristão muitas vezes tem que lembrar que tem que dar testemunho de Jesus, porque talvez ele vai ser o único evangelho que as pessoas vão ler na vida. Madre Teresa de Calcutá dizia que o cristão é o quinto evangelho. Nós temos 4 versões do evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Madre Teresa de Calcutá dizia que nós somos o quinto. E esse não vai ser lido na Bíblia, vai ser lido na rua. Então, na rua, muitas vezes, o único evangelho que as pessoas vão ler vai ser você, vai ser eu. Então, que evangelho que eu estou sendo? Que Cristo que eu estou sendo? Então, é fundamental e é o ideal da nossa vida. A nossa luta para sermos cristãos é justamente casar as minhas atitudes, o meu dia a dia com a minha fé. Ou seja, ser cristão dá testemunho de quem eu acredito, em quem eu coloquei a minha confiança, a minha fé. Aquela frase, né, padre? As palavras convencem, mas os bons testemunhos arrastam, né? Justamente, é isso aí. Tá certo, padre. Então, no dia 1º de agosto, a partir das 14 horas, saindo ali em frente da Capela Santo Antônio, lá no Jardim Paraíso, todos estão convidados. Isso aí, vamos participar desse momento de fé e de festividade. Nós temos também a festividade de São Joaquim nessa semana e a festa de São Cristóvão está dentro das festividades da nossa paróquia. Então, um momento de fé, vamos lá, leve o seu veículo para que Deus possa abençoar e para que você possa dirigir, protegido por Deus, mas também dirigir com responsabilidade. Que Deus abençoe a todos que estarão lá e nos encontramos na procissão de São Cristóvão. Tá certo, padre. Obrigado pela visita e a gente estará lá com certeza fazendo as imagens e a reportagem sobre um evento tão importante como esse, tá bom? Muito obrigado. Bom, conversamos, portanto, com o padre Adailson, falando um pouco sobre a procissão de São Cristóvão em mais uma edição que vai acontecer aqui em São Joaquim no dia 1º de agosto, a partir das 14 horas, lá no Jardim Paraíso.